Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais uma manhã, né, com a presença, né, de Deus na nossa vida, né? Porque só o fato de nós podermos levantarmos no nosso leito de descanso, né, foi uma permissão de Deus e eu acho que isso é uma dádiva. São inúmeras as pessoas que nesse momento não conseguiram erguer-se do seu leito de descanso. Não é isso? Muitos se encontram no leito de dor, no leito de morte, entrevado numa cama ou até mesmo numa cadeira de roda. Né? E nós somos privilegiados e podemos estar, né, de pé, muitos agora indo para trabalhar, outros levantando, tendo seu dia normal no dia a dia, enquanto muitos estão entrevados até na cadeira de roda. Então nós temos que agradecer a Deus por isso, a cada dia, né, que nós conseguimos levantar no nosso leito de descanso, nós devemos glorificar a Deus, porque é mais uma oportunidade, né, que nós estamos tendo. Então, isso aí é uma lembrança porque eu recordo-me que várias vezes na minha vida, vários dias da minha vida, eu cansei inúmeras vezes de levantar, né, deitar para dormir como um cavalo e levantar como um burro, sem lembrar de agradecer a Deus. Então, se eu estou aqui nesse momento, me expressando através desse vídeo, e você encontra-se do outro lado também, tendo o privilégio de ver esse vídeo, não pelo fato de você estar vendo o vídeo que eu fiz, mas pelo fato de você poder estar aí de pé, com saúde, vendo que muitos não têm a visão, né? Respirando, que muitos não conseguiram levantar e respirar mais porque perderam o sopro da vida. E nós somos privilegiados, né? Então nós não podemos deixar isso passar em branco, né? E devemos nos lembrar sempre, e nunca é tarde para agradecer e pedir perdão a Deus. Então, vamos lá. Bem, meu amigo, o momento que me traz aqui agora, como sempre, os outros inúmeros vídeos que eu fiz, né, me referindo àquilo que mais me toca, mais me apetece, que é falar um pouquinho da Escritura Sagrada, de fatos acontecendo. Mas só que hoje, quando eu digo, me refiro aos tempos de hoje, nós estamos vivendo, né, muita coisa está passando despercebido, até porque a palavra já diz, né, que o povo ia achar normal as coisas que estão acontecendo. Não é normal. Aquele que conhece a Escritura Sagrada ainda atenta para alguns detalhes. Aquele que não conhece vai passar, como se fosse mais uma coisa normal. Nós estamos vivendo os tempos sombrios, né, mas que já havia sido revelado pelo apóstolo João, quando esteve exilado na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos foi quando ele teve as revelações do livro que consta na Escritura Sagrada, no conjunto de livros, que é o livro de Apocalipse, né? Então nós não podemos deixar de lembrar que João foi usado por Deus para revelar o que está acontecendo hoje em dia, né? E Apocalipse fala dos 7 selos, né? Então eu pretendo aqui tentar passar um pouquinho da lembrança dessa passagem para que nós venhamos atentar que são 7 selos, mas eu acho que, ao meu ver, ao meu pouco entendimento, dentro da minha leiguice, mas crendo que foi Deus que me instruiu, porque Deus é que fala conosco no nosso intelecto e nos nossos corações, né? E nos dá direção. E toda vez que eu tento falar alguma coisa da Escritura Sagrada, expressar alguma coisa, eu busco através de oração, pedindo a Deus para que me dê a direção, tá? Então eu nunca vou achar e colocar e dizer que eu tenho mérito de alguma coisa, não, longe disso. Nós somos instrumentos, nós estamos de passagem nesse mundo e somos instrumentos. Então o meu interesse aqui não é ganhar like, não é ganhar nada, porque a partir do princípio, o meu canal nem monetizado ele é, tá?
mas sim um desejo de poder falar da palavra de Deus e levar adiante aquilo que Deus nos dá, né? E o que Ele me deu, que é a maior herança que nós podemos ter, a primeira riqueza que Deus nos deixou, vale mais do que todo ouro, toda a prata desse mundo, todo o dinheiro, que é a presença do seu Espírito. Então, essa é uma herança que Deus nos deixou, certo? E é isso que me interessa, tá? Então, eu, como havia falado de João, eu quero até recitar aqui um versículo que João deixou, né? E é interessante, está no livro de João, no capítulo 11, né? Mas para ser mais exato, eu vou ler aqui o versículo 23, 24, né? 25 e 26. É pequenininho. Ele fala assim, aqui, ó. Vou começar do 22. Olha só, mas ainda agora, sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Então você vê um momento de incredulidade aqui, mesmo estando diante de Jesus, do lado dele, o acompanhava, que era junto dos apóstolos, era a irmã dos maiores amigos de Jesus, por que não dizer o maior amigo de Jesus na terra, que era Lázaro, né? Essas palavras ela falou quando Jesus voltou após a morte de Lázaro. Mas mesmo assim, ela teve um momento aqui de descrença, porque já se faziam 4 dias que Lázaro tinha morrido, né? Mas ela falou, quando ele falou, ó, teu irmão ressuscitará. Olha as palavras dela, ela sei, disse Marta, sei, que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, foi quando ele falou, né? Eu sou a ressurreição. Mas Marta aqui mostrou, ela mesmo estando do lado, vendo todos os milagres, mas no momento da emoção ali, talvez pela perda do seu irmão, ela mostrou um momento de incredulidade diante de Jesus. Onde Jesus falou, teu irmão vai ressuscitar. Estou usando outros termos, outra palavra para você entender. Jesus falou para ela, teu irmão vai ressuscitar. Ela falou, tá bom, eu sei. Na ressurreição, que é no dia do juízo, né? Que assim diz a palavra, que todos vão ressuscitar para prestar conta de tudo que fez aqui na terra diante de Deus. Então ela quis expressar isso, eu sei, na ressurreição, né? Quer dizer, ela mesma naquele momento mostrou uma incredulidade. Mas aí foi quando Jesus respondeu, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá, né? Então é interessante você ver. O que acontece? O que eu quero dizer com esse detalhe? Mostrar para você nesse detalhe. Que nós somos falhos, nós somos pecadores e nós temos uma fé não firme, na rocha como nós deveríamos ter. Nós temos uma fé que não é uma fé inabalável, é uma fé abalável. Por quê? Porque nós somos fracos, nós somos carne. Por isso, nós somos pecadores, né? Porque muito mais, Jesus falou, né? Se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, dirás ao monte, erga-te, lança-te no mar, e isso se sucederá, né? Mas Deus sabe que a nossa fé é muito pouca, entendeu? Mas mesmo assim, e tal. Mas eu quero mudar do polo para o outro, para que esse vídeo não fique muito longo, e falar ainda aqui de uma passagem de João, que estamos vivendo momentos sombrios, estamos vivendo momentos difíceis hoje, né? Hoje está acontecendo coisas no nosso mundo, no dia a dia, e está passando despercebido aos olhos humanos, aos olhos do povo, mas também a palavra diz que muitos achariam normal, e não é normal. Então, pessoal, eu quero falar para vocês que está prestes a explodir uma guerra, né? E talvez essa guerra não vai ser... Muita gente tem a ideia de que uma guerra começa hoje e acaba amanhã. Tem guerra que leva anos e anos, né? E só traz destruição e desgraça. Mas qual é a finalidade de eu falar isso? É para te amedrontar? Para você ficar com medo? Para você ficar aterrorizado?
Não, vai trazer desgraça. Nós vamos precisar muito da misericórdia de Deus e muito que Deus nos fortaleça para suportar o que está por vir. Mas também está escrito que aconteceria, né? Todo mundo conhece e já ouviu falar no Apocalipse, não é isso? O Apocalipse é inevitável, né? E a gente sabemos que são 7 selos, né? Mas ao meu entender, ao meu ver, aqui dentro dos meus estudos, se eu não estiver errado, 5 selos já foram abertos, né? Que cada selo tem um significado, né? Então a gente fica aí só nas conjecturas. As conjecturas, achamos que talvez, e sim, isso acontece muito com aquele que não crê em Deus e não crê na palavra de Deus. Porque quem crê na palavra de Deus acredita que nós estamos já passando e entramos no período de Apocalipse. Se vê muito falar, os últimos dias, é o princípio das dores, né? É o início de tudo isso. É o primeiro selo, quando foi aberto, foi o selo da grande tribulação, né? Esse selo é representado pelo cavaleiro branco, que foi solto, assim como diz em Apocalipse, né? E esse selo, a representatividade dele, quer dizer que são os falsos cristos, aqueles que prometem milagre, que diz que são e também significa a crença de que o anticristo já está na terra. E hoje nós vemos falar muito, principalmente entre os evangélicos cristãos, aqueles que temem a Deus, nós vemos muito falar, eu acho que é o Papa, eu acho que é o Macron, eu acho que é não sei o quê. Então já existe uma crença de que o anticristo já está entre nós. Então isso se cumpre o primeiro selo, que é do cavaleiro branco, tá? Que é essa representatividade, a grande tribulação, né? Então é isso aí. Mas também tem o cavaleiro vermelho, que é o segundo selo, né? Que expressa o que tem acontecido, que nós estamos vendo. Não aconteceu ainda aqui, mas vai acontecer. Nosso país também vai entrar e já estamos preparando para isso. É o quê? A violência, a guerra, né? A destruição, que já foi aberto também o terceiro selo. Então, o cavaleiro vermelho já foi solto, né? O cavaleiro branco e o cavaleiro vermelho, são 2, né? E ao meu ver, o meu pouco entendimento, me mostra também que o outro cavaleiro, o terceiro cavaleiro, já foi também aberto. Que milhões de pessoas é o cavaleiro que traz a fome, o terceiro cavaleiro, né? Então, quer dizer, praticamente, o mundo praticamente está passando fome. A gente vê falar aí, o Brasil está alimentando 120 e poucos países, está dependendo do Brasil para se alimentar. Então, gente, isso aí, tá? É o terceiro selo que foi aberto. A fome, né? A fome, a miséria. Isso aí é o que trouxe o terceiro cavaleiro. O quarto cavaleiro, quarto selo, também já foi aberto, né? Que é o cavaleiro. É o cavaleiro que traz as pestes, as pandemias, né? A besta, né? Traz a pandemia, traz a peste, né? Trouxe a peste bubônica, né? A peste negra, esse H1 e o N1, né? Pragas e doenças. Nós temos visto o que acontecer. Tudo isso tem acontecido, não é isso? Então, nós temos que prestar atenção que está se cumprindo as profecias, né? E temos mais um selo, são 7, né? Eu acho que o quinto selo também já está aberto. O cavaleiro do quinto selo já foi aberto, né? Os masters, né? Os masters, né? Que todo mundo conhece aí, ou seja, os supostos bispos, os papas, né? Os bispos das igrejas, crentes, os crentes também, a visão dos santos pedindo o fim dos tempos. Então nós já estamos vendo algumas pessoas que se dizem ser crentes, né? Esse quinto selo foi aberto agora mais recente, faltam 2.
Faltam 2. Então eu estou expressando aqui a minha visão, dentro do meu intelecto estudando, que eu entendi que até o 5º selo foi aberto, tá? Então são esses masters pedindo o fim do mundo. O que mais a gente ouve o cristão, alguns evangélicos falar? Tomara que Jesus volta logo. Tomara que ele volta logo. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai ver esses pastores famosos aí, bispos de igreja, que tem canais de televisão, fazendo isso, pedindo a vinda de Deus o mais rápido possível, convocando o povo a orar para que Deus volte. Mas não vai ser assim, né? Ainda falta 2 selos, né? O 6º selo, ele vai ser aberto, vai ser das catástrofes e destruições, né? Ou seja, vai vir catástrofe, vai vir enchente, como a gente já está vendo acontecer também, né? Terremotos, tsunamis e muito mais. E o 7º selo, né? Mas ainda não para nisso aí não, gente. A Bíblia também fala de 7 trombetas e 7 taças que vão ser derramadas. Então, meu amigo, minha amiga, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não estou aqui na condição de pastor, não estou aqui na condição de querer nada de ninguém. Eu não quero like, eu não quero seu dinheiro, eu só quero chamar a tua atenção para uma coisa. Existe a salvação no tempo das dores, né? São 2 arrebatamentos. O que eu quero chamar a tua atenção é para que você se converta a Jesus, a Deus, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não estou pedindo para que você se torne um religioso. E esse meu comunicado, esse meu pedido para chamar a tua atenção, não é só de você que está realmente dentro de uma igreja, que está dentro, não importa da tua religião, se é católica, se é presbiteriana, se é evangélica, se é o que for, se é espírita. O que eu quero dizer é que a tua religião não pode te salvar. A tua religião não pode te salvar. A Bíblia Sagrada não pode te salvar. O pastor da tua igreja não pode te salvar. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes que a salvação e a fé são 2 coisas individuais, que só depende de você. Então, meu amigo, minha amiga, há um momento é esse de você parar e refletir, pensar enquanto ainda dá tempo. Se converta a Deus, se converta a Jesus. Se converter a Deus é aceitar a Deus, né? Entender e mostrar. É você e Ele. Você pode se fechar na porta dentro do seu quarto e você falar com Deus. Se converter e expressar para Ele, abrir o seu coração, ainda que em silêncio, só em pensamento, você falar: meu Deus, entrego a minha vida a Ti, pois Tu és o meu único suficiente Salvador. Porque na sua crucificação, quando Ele derramou sangue naquele madeiro, eu estou te dando um exemplo, tá? De que você, para ser salvo, você não precisa estar preso a nada. Eu estou te dando um exemplo. Na crucificação do Filho do Eterno, nosso Yahushua, né, que nós conhecemos na nossa tradição com o nome de Jesus, ele teve 2 ladrões que foram crucificados ao seu lado. Não é isso? E o que aconteceu com um dos ladrões? Aquele ladrão, ele não ia à igreja, ele não tinha religião, ele era um ladrão. Ele não vivia pregando a palavra, ele era um ladrão. Mas no seu último momento, ele confessou a Deus que acreditava que ele não merecia o que ele estava passando e acreditava que ele era o Filho de Deus. E assim o que aconteceu? Ele foi salvo. Aí eu pergunto a você, se ele salvou um ladrão que só reconheceu do lado dele que ele era o Filho de Deus e pediu a ele para que lembrasse dele quando ele estivesse no reino dele ao lado do pai dele, e ele foi salvo, imagina você que não vive cometendo latrocínio, não vive roubando ninguém,
não vive fazendo nada. Errar nós erramos, mas eu digo coisas graves que possa prejudicar o seu próximo. Se você pedir a Deus, com o coração aberto de verdade, expressar para ele, ó, tu és o meu Deus, eu te escolho para ser o meu Deus, assim como tu me escolheste. Me aceita como teu filho. Você é o meu único e suficiente Salvador. Talvez, meu amigo, minha amiga, você não acredite, mas são palavras simples, palavras humildes, que você pode falar para Deus sozinho, no silêncio do seu quarto. Então, mais uma vez, eu falo, aquele ladrão estava nos últimos dias dele, e nós estamos entrando num momento que nós não sabemos, a qualquer momento nós podemos fazer nossa passagem. Então ainda há tempo. Vai, conversa com Deus, pede perdão, fala que o aceite e viva a sua vida normal. Porque Deus não exige de você nada, não. Deus não exige que você esteja dentro da igreja, que você tenha que usar. Tá? Quem te exige isso é a doutrina do homem. Deus não criou religião nenhuma. Então ainda é o momento. Isso foi o que Deus colocou no meu coração, de trazer para você e falar contigo. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Que Deus abençoe você e a tua casa, que haja luz no seu caminho, tá? Mas reflita em relação a isso. Que Deus o abençoe. Valeu, um grande abraço, fique com Deus. Valeu, tamo junto.